Ah, oi, Letícia, né? Só tô brincando. Ah, e aí galera, legal encontrar vocês por aqui. Já que estão aqui, querem ouvir um pouco sobre minha última viagem? Não? Triste, né? Vão ter que ouvir mesmo assim. Mas então, voltando ao assunto, na minha última viagem eu visitei a China. Ô editor, tá um pouco errado isso daí, tá? Na minha última viagem eu visitei a China. Segura aí, tá? Coloca o negócio certo, por favor, que é pra isso que você fala. Na minha última viagem eu visitei a China. Se você quer alguma coisa boa, faça você mesmo. Na minha última viagem eu visitei a China. Agora sim. Mas então, como eu estava dizendo, eu fui pra China. Invejosos geralmente são fakes, né? Mas então, lá eu percebi que eles têm uma cultura totalmente diferente. Completamente industrializada, uma superpopulação, muitas máquinas, muitas indústrias. E a China já era considerada poderosa desde o século II a.C. Mas eu acho que tem alguém que pode falar mais sobre isso. Alguém que pode até falar melhor do que eu, mesmo tendo ido pra lá, tá galera? Dá uma mãozinha aqui. Agora pede a mão, daqui a pouco vai querer o braço inteiro, mas como eu sou legal, eu vou dar essa ajudinha, vamos lá. Isso da civilização chinesa, até ali mais ou menos o ano de 1978, nós tivemos muitas mudanças. Quando começou a construção da muralha da China, a China já era um grande império. Ela também ali ela começou a se envolver com os povos ocidentais. Mas a China de antigamente e a China de hoje tem uma grande diferença. Para você entender, antigamente a China era um país pobre. O seu PIB era 150 milhões de dólares para um total de 800 milhões de pessoas. Hoje é 12 trilhões de dólares para um total de 1,38 bilhões de pessoas. Ela passou por vários governos comunistas, como o de em 1949. Que assim, ele tinha uns projetos, mas a China não ia muito pra frente. Ela acabou até indo pra Guerra da Coreia. Mas, com a morte dele, quem assumiu o poder foi o... E daí a China assumiu os trilhos e seguiu em frente para ser essa potência que nós conhecemos hoje. Ele, com o plano Reforma e Abertura, 740 milhões de pessoas saíram da pobreza e também com o socialismo com traços chineses, tiveram várias reformas na agricultura, centradas também num ambiente liberal para o setor privado, na modernização da indústria, na abertura da China para o comércio exterior. O país se deparou com um crescimento econômico muito significativo, a mão de obra barata, centenas de empresas estrangeiras foram atraídas para o país, por isso que os produtos também ficaram muito baratos no mercado internacional. Vários dos nossos produtos têm ali na marquinha, Made in China, né? E com tudo isso, a China se tornou esse grande cenário, essa grande potência no nosso cenário geopolítico mundial. Ela também influencia no nosso dia a dia, assim, tanto em questões regionais quanto em questões internacionais, influencia na economia, influencia na política, por causa desse seu território gigante, dessa grande quantidade de pessoas e desse gigante dinamismo econômico. Olá, eu sou o Gabriel e você está assistindo o Disney Channel. Agora irei explicar como a China virou uma potência mundial e criou aquilo. A gente não fala sobre ele. Há muito tempo atrás, todo mundo queria trocar com a China. Afinal, os caras tinham seda, temperos, sal, açúcar e porcelana. Então criaram a Rota da Seda. A Rota da Seda era um jeito fácil, eficiente e rápido de se transportar e trocar coisas com a China, o que infelizmente causou muitas guerras. E em uma dessas guerras, o Império Otomano pegou e bloqueou a rota entre a China e a Europa, criando assim o primeiro pedágio conhecido pelo homem. E o Império Otomano não planejava sair de lá.
E isso incentivou a Europa a procurar outro jeito de chegar à China, por navios ou por qualquer outra forma. E isso acabou prejudicando a China, na verdade, porque eles estavam achando outros países com tudo que eles queriam por praticamente de graça. Portugal achou o Brasil. Os britânicos perceberam que se eles quisessem seda e temperos, era só eles irem para a Índia e colonizar a Índia. E isso fez com que eles fossem se esquecendo mais e mais da China, que acabou arruinando a China, já que eles não estavam explorando novos lugares como os portugueses. Eles não estavam avançando tecnologicamente como os ingleses. Eles só tinham seda, temperos e ninguém para trocar essas coisas com ele. E foi assim que a China foi se distanciando mais e mais desse lugar como prioridade número 1. Passou a ser nada. Agora irei dar tchau para vocês. Tchau. Muito obrigado, Gabriel. E já que ela falou sobre população, vocês já ouviram falar sobre a política do filho único? Não? Ah, eu já. Então eu posso explicar para vocês. Mas antes, como não me deram muito tempo para decorar esse script, né, Carlos? Eu vou pegar uma colinha. Então, por favor, professor, não tire nossa nota por causa disso. Ela foi uma política implantada pelo governo da China com o objetivo de reduzir o crescimento populacional e, desse modo, facilitar o acesso à população à educação e à saúde de qualidade. Ela foi implantada no final da década de 1970 e consistia numa lei na qual ficava proibido a qualquer casal ter mais do que um filho. Casais que desobedecessem sofreriam sérias multas. Existem hoje cerca de 90 milhões de filhos únicos na China. Eles são conhecidos como pequenos imperadores. Como consequência disso, a política do filho único evitou 400 milhões de nascimentos ao longo dos anos e ajudou a quebrar a preferência pela tradicional família grande, que perpetuou a pobreza no país. Mas há sérias preocupações sobre os seus efeitos colaterais, como abortos seletivos de meninas e um rápido envelhecimento populacional. Em razão da implementação dessa política restritiva, o número de casos de aborto e abandonos de crianças aumentou significativamente, principalmente do sexo feminino. Mas, no entanto, em 2013, o governo chinês aboliu a lei por causa do envelhecimento. Então passou a permitir a terem 2 filhos por família. E sim, galera, eu presto atenção no que os guias turísticos falam. Por exemplo, já ouviram falar sobre a guerra no Tibete? Pera. O Caio foi para outro lugar e ainda com informação errada? Vamos começar isso certo. O Tibete é uma região de planaltos da Ásia, a mais alta do mundo, com mais ou menos 4.900 metros de altitude. Por isso, ele é considerado o telhado do mundo. A Unesco e a Enciclopédia Britânica consideram ele parte da Ásia Central. Porém, o resto das organizações consideram o território parte do Sul Asiático. Mas por que será que acontece essa variação geográfica? Durante sua história, o Tibete existiu como uma região independente e como um estado de soberania da China. Entre 1640 e 1950, o governo dos Dalai Lamas, que é uma linhagem de líderes políticos espirituais, dominou grande parte da região tibetana. Enquanto isso, a administração do lugar ficava nas mãos do Império Chinês. Em 1913, o 13º Dalai Lama expulsou as tropas chinesas do território e, embora essa expulsão tenha sido para afirmar a autoridade do Tibete, acabou que a sua independência não aconteceu. Após uma invasão contundente e uma batalha chamada em 1950, o Partido Comunista da China assumiu a região do Clã, eu acho que é assim que fala. Em 1959, junto com grupos tibetanos, o Dalai Lama fugiu para a Índia e lá instalou o governo do Tibete. Pequim e o governo desse exílio do Tibete discordam que o território tem que fazer parte da China. Ainda há muito o que se discutir sobre isso, e por causa de todo esse tumulto que eu contei para vocês, não se sabe ao certo a população e nem a área do local. Eu sabia disso, ela só não me deu tempo de explicar. Já que você sabe de tudo, Gustavo, você já ouviu falar do Xinjiang?
É claro, só que tô com a garganta muito cansada para explicar. Então, Carlos, pode contar quem ele é. Eu te dou essa honra. Ele? Ah, esse Gustavo, viu? Primeiramente que nem é ele, é Xinjiang ou Xinjiang, que é uma região autônoma da China, que tem muitos grupos separatistas uigures que afirmam que a região deles foi invadida pela China e que ela não investe economicamente e não presta nada para eles. E graças à resistência da China, muitos conflitos armados surgiram entre os uigures e a própria China, como o do distrito de Baren, que causou mais de 50 mortes, e outro durante o Ramadã de 1996, com 30 separatistas executados. Também houveram aqueles protestos em 1989, os quais milhares de pessoas, em sua maioria jovens estudantes intelectuais chineses, ocuparam a Praça da Paz Celestial, em Pequim, em um protesto pacífico, reivindicando maior abertura política e protestando contra a corrupção e os altos índices de inflação pelos quais o país estava passando naquele momento. O governo chinês considerou a manifestação como conspiratória e revolucionária, pois o objetivo era derrubar o regime, e a reprimiu violentamente, desocupando a praça com seu exército. Depois daquele dia, apenas os habitantes de Hong Kong, em 2014, ousaram desafiar, mesmo que sem sucesso, as autoridades chinesas. Atualmente, páginas da internet são vigiadas e muitos sites internacionais são bloqueados para o acesso ao povo chinês. De acordo com analistas consultados pela CNBC, a possibilidade de um conflito armado mais amplo entre a Índia e a China é improvável, mas o evento deve promover mudanças na relação entre os dois países. Já que todo mundo acha que sabe mais que eu, mesmo eu sendo o protagonista desse vídeo e o único que viajou para lá, alguém aqui sabe me explicar como que estão as tensões políticas por lá? Ninguém? Ah, eu sabia. Eu sou o único jovem cult pós-moderno daqui que lê sobre atualidades. Mas então, o que está havendo por lá... Eu sei. Os protestos são que foram muito graves e violentos. Isso porque ela é uma província da China com certa independência. E os dois são muito diferentes entre si. Isso vem desde 1807, quando os ingleses devolveram o local para os chineses. E todas essas manifestações começaram porque a China aprovou uma lei que dava direito deles exportarem suspeitos de crimes para o continente. Isso gerou uma revolta na população. Ah, já voltaram? O papo estava tão entediante que eu decidi comer. O que é isso? Um pastel de vegetariano. Esse aqui ia ser de flango, né? Não, muito xenofóbico pra mim. Aliás, essas piadinhas como pastel de flango, onde soa o jeito do chinês falar, o asianais, que é a brincadeira de puxar os olhos, e também dizer que todos os produtos da China são falsificados e que quebram por umas semanas, são bem ofensivas. Então, quando você estiver nesses seus grupinhos de amigos e for tentar pensar em uma piada, use seus milhões de neurônios para ter uma que não tenha como tema orientação sexual, raça ou sexo. Fechou? Então, galera, depois dessas explicações maravilhosas, da demonstração de carinho que meus colegas têm por mim e do meu papel de Daniel Molo do Você Sabia, espero que tenham gostado. Fiquem em casa, se protejam igual a gente e, professor, por favor, a gente precisa de nota. Falou! Aê, mano! Ô, caralho! Aê, pegou o pastel! Aê. Chururu.